Ok, olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma entrevista nossa aqui no TV Galáctica. Primeiramente, agradecer ao TV Galáctica por abrir esse espaço para a gente falar um pouco mais da tecnologia do plasma, da Fundação Cash. A Rosana, acho que ela está um pouco atrasada, não sei se ela está tendo algum problema na internet. Daqui a pouco ela deve estar entrando aqui para se juntar a nós. Então, como a gente sempre fala do início, né, a gente está aqui para poder falar um pouco, né, dessa imensidade de informação que tem, imensidão, né, de informação que vem do Sr. Cash para a gente, através da ciência do plasma. E para vocês que são novos nessa tecnologia, que estão começando agora seus estudos, a gente recomenda vocês estarem no nosso grupo do Telegram, Cash Brasil Knowledge Team, e lá vocês podem clicar na mensagem fixada. Nessa mensagem fixada no topo do grupo, você vê o logo da Fundação Cash, clica nesse logo. Lá vocês vão ter acesso a todas as aulas que a gente tem com tradução simultânea em língua portuguesa do Sr. Cash, trechos de aula, resumos. Então, está tudo muito bem organizado nesse grupo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem colocar nesse mesmo grupo do Telegram, que a gente vai tentar ajudar você da melhor forma possível, ok? Então, sem me prolongar muito mais, eu vou deixar a Marie falar e se apresentar e ler as respostas do Conselho Universal para as perguntas que vocês colocaram durante a semana para o Conselho. Ok, isso aí. Ô, Rosana, tudo bem? Isso, oi, tudo. Está com ruído o seu microfone. Tá ruim? Agora melhorou. Melhorou? Bom, e agora ficou ruim de novo. Está com ruído. Ficou? Tá indo e voltando. Eu já apresentei aqui, eu vou deixar a Marie falar, aí depois a gente fala mais. Peraí, agora voltou. Voltou? Agora tá bom. Quer falar alguma coisa antes da Marie? Eu quero dar boa noite para todo mundo. Boa noite, pessoal. Boa noite, Mari. Boa noite, Rafael. Desculpa o atraso. Tudo bem. Aqui na internet. Mas vamos continuar. A Mari vai falar agora. Ok, Marie, you can go. Yeah. So, good evening, Rosanna, and good evening, Rafael, and good evening, everyone who's listening. I am Marie, and I am a Universal Council member for the Norwegian language. And today I have found an extract from the Knowledge Seekers Workshop 421, which is not the last one, but the one before. Então, a Marie, primeiramente, se apresenta, né? Ela diz boa noite a todos, né? Primeiramente, boa noite, Rosana, boa noite, Rafael, boa noite a todos que estão nos ouvindo. Meu nome é Marie, membro do Conselho Universal, representando a língua norueguesa. E hoje ela gostaria de iniciar aqui numa introdução, compartilhar um trecho de uma aula do Sr. Cash, que foi a penúltima aula, 421. And this is Mr. Cash teaching. I'm not afraid of the destruction of my soul. I'm proud to share what I have, that others can be elevated as part of me, because when they are elevated, I am me within them, not as me, but as us, as collective fields that we create a new dimension. The cooking pot of the Creator for its fields is how these fields interact and how much more or less they receive from the others that create different tastes, colors, shapes, and smells. The color red from the brew is the orientation and the strength of the fields within the plasma of the object which was created, but nothing else. And if I push a little, I can change from blue to red or from red to blue if I take what I need. And even in that process, I learn how to be a constant viewer at a certain point of the strength of the fields of the plasma. I can shine as a blue and not just be blue. Então, esse trecho começa da seguinte forma. Eu não tenho medo da destruição da minha alma.
Tenho orgulho de compartilhar o que tenho, para que outros possam ser elevados como parte de mim, porque quando eles são elevados, eu sou eu dentro deles. Não como eu, mas como nós. Como campos coletivos que nós criamos uma nova dimensão. A panela do Criador para seus campos é como esses campos interagem e quanto mais ou menos recebem dos outros que criam gostos, cores, formas e cheiros diferentes. A cor vermelha do caldo é a orientação e a força dos campos dentro do plasma do objeto que foi criado e nada mais do que isso. E se eu empurrar um pouco, posso mudar de azul para vermelho ou de vermelho para azul, se eu pegar o que eu preciso. E mesmo nesse processo, aprendo como ser um observador constante no ponto certo da força dos campos do plasma. Eu posso brilhar como o azul e não apenas ser o azul. In essence, when you look at the star, imagine what the pure soul that entity has, and it does nothing but giving in respect of its position and what might happen to itself in the coming time to become its demise. When you see a sun, you see a lover. When you see a sun, you understand the attributes of the Creator, which itself is in darkness of it. The sun shines within it. Read the paper about the creation of the black hole. Then you understand in the dimension of creation, it is no black. It is interaction of the fields which does not allow a certain field strength at a certain given point and position to escape into the dimension of the plasma's inner sanctums, to protect it, not to protect the fields of it to come outside. Então, em essência, quando você olha para a estrela, imagine o que a alma pura dessa entidade tem, não faz nada além de dar, em relação à sua posição e ao que pode acontecer a si mesmo no próximo momento de se tornar seu desaparecimento. Quando você vê um sol, você vê um amante. Quando você vê um filho, você compreende os atributos do Criador, que na escuridão dele é o sol que brilha dentro dele. Leia o artigo sobre a criação do buraco negro. Então você entende que na dimensão da criação não é preto. É a interação dos campos que não permite que uma certa força de campo, em um determinado ponto e posição, escape para a dimensão dos santuários internos do plasma para protegê-lo, não para proteger os campos do mesmo para vir para fora. You have to understand. Go back into the paper. It says inside a black hole is a star. It's a source. It's a shining interaction. Isn't that blackness? That is what gives. And it's all it takes to create a balanced position. It is what we do as human race. We block everything and we take everything. A lot to give, but receive as much as we become self-centered and selfish. We become the position and the possession. Then you understand what created the emotion within the brain of the man. Where to look for the emotional position, where to look for the emotion of what we call holding on and keeping. Look for a black hole, a darker cell of what we call the layers of the brain of the man. Então você tem que entender. Volte para o artigo. Diz que dentro de um buraco negro está uma estrela. É uma fonte, é uma interação brilhante. Não é essa escuridão que ela dá e é tudo o que é preciso para criar uma posição equilibrada. É o que fazemos como raça humana. Bloqueamos tudo e tomamos tudo. Muito para dar, mas recebe tanto quanto. Nos tornamos egocêntricos e egoístas. Nós nos tornamos a posição e a posse. Então você entende o que cria a emoção dentro do cérebro do homem.
Onde procurar a posição emocional? Onde procurar a emoção daquilo que chamamos de agarrar e manter? Procure um buraco negro, uma célula mais escura do que chamamos as camadas do cérebro do homem. When in the future the scientists open this door, they will understand how truth, the point is, the different color, the darker shade of the brain of the man dictates, confirms the emotion which that part handles. Now you understand the connection between the soul of physicality, and the intermediary, the brain of the man, or what we call the emotion of the interaction. Então, quando no futuro os cientistas abrirem esta porta, eles entenderão como na verdade, esse ponto. E como é verdade esse ponto. A cor diferente, a sombra mais escura do cérebro do homem, dita, confirma a emoção que essa parte lida. Agora você entende a conexão entre a alma da fisicalidade, e o intermediário, o cérebro do homem, o que chamamos de emoção da interação. So then we are on the first question. Is the Earth's magnetic field related to consciousness, life, vital energy on the planet? If so, do we have to create that environment for space travel? Então, vamos para as perguntas agora. A primeira pergunta é: o campo magnético da Terra está relacionado à consciência, à vida, à energia e à energia vital no planeta? Se sim, temos que criar esse ambiente para as viagens espaciais? I will start with an extract from an interview with Mr. Keshe from Galactic Free Press, and it's from the 9th of September 2012, and it's about consciousness. The book called The Soul, which is to be published as number 9, in reality will be the last book, as once we understand the full essence of creation, then through this we can guide man, not just teach him, to understand the real operation of the interaction of all beings in the universe in relation to each other and himself. In this book, which is partially written, I will explain this very comfortably and scientifically, as consciousness is the key to the operation of physicality, irrespective of the entity, be it of man or any other entity that can make decisions about their interaction with themselves and with other entities in the universe. Consciousness is not the exclusivity of the Earth-man tribe, but is the cornerstone of the operation and interaction of all intellects in the universe. Consciousness is the interactive outcome of decisions made by fields and not by matters. In time, man will come to understand that consciousness has no field strength, criterion, and is equal and the same for all entities in the universe. It is the central control room of physicality, or what we call tangible existence, as well as of non-tangible. If physicality is the sun itself, the soul is the field which the sun emits unconditionally. And when these fields interact with each other and with the fields of other entities that possesses both magnetic and gravitational fields, then from the interaction of these complex fields comes the creation of light, or the awareness of the existence of the other. In this interaction, the observation of the light
becomes the consciousness of existence, of the physicality, of the original entities, and how the interaction will be and what the outcome can be. Então, a primeira resposta para essa pergunta foi extraída de uma entrevista do Sr. Cash do dia 9 de setembro de 2012. Então, o Sr. Cash diz o seguinte: o livro chamado A Alma, que será publicado como o livro número 9, na realidade será o último livro, pois uma vez entendida a essência completa da criação, então através dele guiamos o homem, não apenas o ensinamos a entender o funcionamento real da interação de todos os seres do universo em relação uns com os outros e consigo mesmo. Neste livro, que está parcialmente escrito, vou explicar isso de forma muito confortável e científica, pois a consciência é a chave para o funcionamento da fisicalidade, independentemente da entidade, seja do homem ou de qualquer outra entidade que possa tomar decisões sobre sua interação com eles mesmos e com outras entidades do universo. A consciência não é a exclusividade da tribo terrestre, mas é a pedra angular da operação e interação de todos os intelectos no universo. Consciência é o resultado interativo de decisões tomadas por campos e não por matérias. Com o tempo, o homem compreenderá que a consciência não tem critério de força de campo principal de transição de matéria, e é igual e o mesmo para todas as entidades do universo. É a sala central de controle da fisicalidade, ou o que chamamos de existência tangível, assim como da não tangível também. Se a fisicalidade é o próprio Sol, a alma é o campo que o Sol emite incondicionalmente. E quando esses campos interagem entre si e com os campos de outras entidades que possuem campos magnéticos e gravitacionais, então da interação desses complexos campos vem a criação da luz, ou a consciência da existência do outro. Nesta interação, a observação da luz torna-se a consciência da existência da fisicalidade das entidades originais e de como será a interação e qual pode ser o resultado. And then there is the first answer. The interaction of the fields of your soul with the fields of any entity, such as the earth, is creating consciousness. And the interaction between the field forces of the sun and the earth created the amino acids, which are the building blocks of life on earth. The amino acids rains down on earth and meets the elements on the surface like zinc, copper, and iron and create life. The amino acids have the nitrogen, the nourisher, which in the latest teachings by Mr. Kesh is said to be connected to the carbon-14 and gives us vitality, growth, and will make us able to transmute between physical life and soul existence. Então, uma outra resposta para essa mesma pergunta é a seguinte: a interação dos campos de sua alma com os campos de qualquer entidade, tal como a Terra, está criando consciência. E a interação entre as forças do campo do Sol e da Terra cria os aminoácidos, que são os blocos de construção da vida na Terra. Os aminoácidos chovem, vamos dizer assim, sobre a Terra e encontram os elementos da superfície como zinco, cobre e ferro, e assim criam vida. Os aminoácidos têm o nitrogênio, o nutriente, que nos últimos ensinamentos do Sr. Cash é dito estar conectado com o carbono 14 e nos dá vitalidade, crescimento, nos tornará capazes de transmutar entre a vida física e a existência da alma. And then there is another answer. Yes, the Earth's magnetic gravitational field, the MAGRAV, are related to all beings living, or you can say non-living, in the matter state. In the plasma realm, even the stone, tiny sand crystal, is present with the soul. As we have initiated and adopted accordingly with the conditions around. Yes, if there's a new understanding of who we are as individual and in collective,
we have to create this condition, and it starts from within us in peace to structure the architecture of tangible or non-tangible manifestations to travel in space and interact with the universal community. Outra resposta para essa mesma pergunta é a seguinte: sim, os campos magnéticos e gravitacionais da Terra, a Magrave, estão relacionados a todos os seres vivos. Ou você pode dizer que não vivem no estado da matéria, no reino do plasma, até mesmo um minúsculo cristal de areia de pedra está presente com uma alma, como nós iniciamos e adotamos de acordo com as condições ao redor. Sim, se há um novo entendimento de quem somos como indivíduos e em coletivo, temos que criar essa condição e ela começa de dentro de nós, em paz para estruturar a arquitetura das manifestações tangíveis e não tangíveis para viajar no espaço e interagir com a comunidade universal. So then we are on the second question. The creator of the universe is a great master of physicality. Is there such an understanding for the Universal Council? Então temos a segunda pergunta, que é: o Criador do Universo é um grande mestre da fisicalidade. Existe tal entendimento para o Conselho Universal? And the first answer, the Creator is a scientist, Mr. Keshe said, and we are part of the Creator, as the Creator experiences this creation through us. The Creator is within our soul, so when you see another soul, you see the Creator, as we are all the same. The Universal Council mandate is to help humanity to find its soul and create everlasting world peace. By teaching about the power of the soul that we all have within, and with this power we can go where we want, create what we need, so that we need no leaders or religion, because now we know we are part of it all, the beauty of Creator's creation. Então a primeira resposta a essa pergunta é: o Criador é um cientista, disse o Sr. Keshe, e nós somos parte do Criador, pois o Criador experimenta essa criação através de nós. O Criador está dentro de nossa alma, então quando você vê outra alma, você vê o Criador, pois todos nós somos iguais. O mandato do Conselho Universal é ajudar a humanidade a encontrar sua alma e criar a paz mundial eterna. Ao ensinar sobre o poder da alma que todos nós temos dentro, e com este poder podemos ir onde quisermos, criar o que precisamos para que não precisemos de nenhum líder ou religião, porque agora sabemos que fazemos parte de tudo isso, a beleza da criação do Criador. And there's another answer. Yes, and this great master, the creator of the universe, created you in his image and mastery to see the manifestations of beauty and totality. Universal Council is a name. What is your name? Are you part of me or me part of you? Do you understand me or I understand you? What is so much in us, always there to give and share, in my understanding? Love. Are we lovers? You, me, all of us. So indeed, we all want to see the beauty and totality in manifestations. Do you see me in the level of understanding, in the ethos of the dynamic plasma fields, or can you see you as me? So it's you and me and all of us together in an understanding. So if you are, then I am. There is no separate form in the universe. I am here in love. Take what you need, my dear. I know you are here
in our heart and soul. Yes, depends also how susceptible we are for each other's emotions of presence, emotions of transformation and transmission, the transition. So much your and my emotional. This beauty of understanding is taken from the teachings of our beautiful teacher, my dear Alex Gorterick from the North American Knowledge Team. Então, uma outra resposta a essa pergunta é: sim, este grande mestre, o Criador do Universo, criou vocês em suas imagens e maestria para ver as manifestações de beleza e totalidade. O Conselho Universal é um nome, você é uma parte de mim, ou eu, uma parte de você. Você me entende ou eu entendo? O que há tanto em nós sempre para dar e compartilhar? No meu entendimento é amor. Somos amantes, você e eu, todos nós. Portanto, todos nós queremos ver a beleza e a totalidade em manifestação. Você me vê no nível de compreensão, no ethos dos campos de plasma dinâmicos, ou pode vê-lo como eu. Então, somos você, eu e todos nós juntos em um entendimento. Portanto, se você é, então eu sou. Não há nenhuma forma separada no universo. Estou aqui apaixonado. Pegue o que você precisa. Saiba que você está aqui no nosso coração e alma. Sim, depende também do quanto somos suscetíveis uns para os outros à emoção da presença, à emoção da transformação e da transmissão, a transição tanto sua e minha. Então, esta bela compreensão foi tirada dos ensinamentos do professor Alex Gorterick, do ensinamento norte-americano. So that was the answers from the Universal Council today, and I thank everyone who contributed. Thank you. Essas foram as respostas do Conselho Universal de hoje. Obrigado a todos que contribuíram. Foi alguma novidade? Deixa eu perguntar para a Marie primeiro. Hello, Marie, you have any news? No, but I can tell that in the One Nation, One Planet, One Race, we have a Mojan program. We are so lucky that we have several members of the Mojan program in our Universal Council, and they are teaching us about the Mojan program, which is very interesting because it's more, they are kind of educated kind of pilots of our spaceship. They have knowledge that the other knowledge seekers haven't got yet. Então, a Marie está falando que não necessariamente ela tem notícias para dar, mas ela reitera aqui que hoje teve uma Nation, One Planet, One Race, como tem toda terça-feira, e desde, acho que se não me engano, do último, do penúltimo, eles estão tendo encontros com alguns buscadores de conhecimento que participaram do Mojan. Mojan é um encontro que aconteceu um tempo atrás, com o próprio Sr. Cash, que ele treinou alguns buscadores para começarem a fazer esse treinamento de conexão com a alma e para viagens espaciais. Então, eles têm explicado um pouco sobre esse treinamento, sobre o que eles aprenderam nas terças-feiras. E ela fala que é interessante estar ouvindo um pouco do que eles têm para compartilhar, o que eles vivenciaram, experimentaram e aprenderam. Isso que vocês estão fazendo vai ser colocado para os buscadores também, Rafael? Numa aula, alguma coisa assim? O que esse relato desses buscadores do Mojan acontece no One Nation que eles falam, né? Eles vão lá, alguns são membros do Conselho Universal, alguns são apoiadores do Conselho Universal, e eles têm compartilhado esse período de treinamento. E algumas aulas da Fundação, na que a gente traduziu, alguns deles falam um pouco como é que foi, e aí dá para vocês captarem. Isso é tudo público, né? Só que realmente o One Nation a gente não tem tradução simultânea em português. Mas na própria aula do Sr. Cash, quinta-feira, vocês podem ouvir, de vez em quando, eles compartilham o que foi feito, como é que foi o treinamento, o que eles experimentaram também.
Well, Rosana was just asking if it's available about this experience that they are sharing about Mozambique. I said yes, it's public, so they are now on the One Nation sharing their experience, so everybody can go there and listen and make questions also, so for questions. Ok. Mais alguma coisa, Rosana? Eu não, estou esperando você falar. Agora você. E, bom, com relação a mim, eu queria pontuar acho que tem bastante coisa sempre na minha cabeça, tem que organizar. Uma delas é o que a gente falou na aula de sexta-feira passada, que eu acho que é importante, né, que a gente trouxe para essa discussão aberta entre os buscadores de conhecimento aqui do Brasil. Que a gente colocou essa pergunta, onde eles acham que, se acontecer da unidade vir para o Brasil, onde deveria estar, qual local deveria receber a unidade de voo, que vai ser dado como presente para as nações. E a principal pergunta é como é que a gente pode fazer os governantes abrirem seu coração e receberem isso através da alma com amor. Né? Porque é uma coisa que a gente sempre fala, né? Não adianta só a gente achar, tem um governo aqui que aceita, que é o que a gente cansa de receber. A gente fala, eu tenho contato com fulano, ele quer essa unidade aí e tal. Mas é o que a gente fala, a gente não está aqui pedindo favor para ninguém, a Fundação Cash. Isso que o pessoal às vezes confunde. A gente está aqui para compartilhar um conhecimento, que é o maior conhecimento talvez que a humanidade recebeu. Na minha opinião, acho que é o maior conhecimento que a humanidade recebeu na sua história. E o Sr. Cash, com toda a sua bondade, ele está aqui dando gratuitamente. E se você tiver algum projeto, alguma coisa, o que a gente fala, organiza, envia para a gente qual é a sua proposta, como você quer fazer isso. Para receber as unidades, tudo isso é importante também. Se alguém quiser receber as unidades, seja governo, seja um local privado, não importa. Tem que se organizar. Tem que falar como vai se receber, o que vai ser feito. Isso tem que estar aberto para todos, não tem que só ficar fechado para poucos. Então, tudo isso tem que ser elaborado. Então, está uma pergunta que acho que foi a principal, é como que a gente pode estar alcançando os governantes através da alma. E isso a gente tem conversado muito nas nossas reuniões de 9 horas da noite, que eu acho que é um ponto importante a gente trazer e a comunidade começar a conversar entre si, porque só essa conversa em si já mobiliza um campo, né? Você já começa a colocar a nação numa outra dinâmica, de certa forma, de campo. Isso você vai... Essa é a ideia também desse encontro às 9 horas da noite. Isso faz as almas se mobilizarem da nação, porque a gente faz parte dessa nação. Né? Então, a partir do momento que a gente começa a movimentar a nível de alma, com a nossa emoção, esse movimento ele vai se expandindo. E é isso que a gente tem que começar a se familiarizar cada vez mais. Esse poder que a gente tem na alma, e quando a gente está trabalhando em conjunto, fica cada vez mais forte, como a gente já viu com o próprio Conselho Universal, no Acordo de Paz do 5+1, né? A coisa estava desandando por um caminho que estava sendo um desastre, e de repente tudo mudou. E o Sr. Cash pontuou isso, né? Vocês têm esse poder na alma de vocês, mas cabe a vocês agora praticarem, vocês têm que começar a acreditar nisso, familiarizar com isso. E aqui no Brasil eu acredito que não é diferente, a gente tem que começar a pensar nisso, como a nível de alma a gente pode alcançar esses líderes. Não necessariamente escrevendo carta, mas na nossa alma a gente fazer esse movimento. E acho que um desses movimentos é esse, que a gente tem feito às 9 horas da noite, acho muito importante, todo dia a gente está lá e conversa, não só intencionando em silêncio, mas conversando sobre, vendo meios para a gente poder estar alcançando isso. E principalmente através das nossas ações. Isso que a gente está falando, que a gente começar a ensinar e se comunicar através da alma, isso é muito importante. Esse é um ponto, tem mais coisa, mas não sei se vai dar tempo. Deixa eu só traduzir. So I was just adding here about something that we brought on last Friday teaching. We open discussion between the community here from Brazil. The knowledge seekers spoke many things, but we focus on our discussion in one subject specifically because the Brazilian community is being pointed as a community that's working hard and start to make some good developments here in our country by sharing the knowledge. And it was put in many teachings that there is this possibility of be the receptor of one of the flight systems. So we put this question for the community, what they think, if this happened really, where they think that unit should be, what place, and also how can we reach the souls of the governors, of the officials, to receive these units through their souls. So it was very nice because many people put their thoughts, their feelings there,
And this continue the next day, because every day we have meeting at 9 p.m. Brazil time, is 1 a.m. Central European time. And people are always coming with more things to share about this, what they think about, and always also in our intention, they are trying to bring this intention also to open the hearts of the officials here to receive the units, but not just receive, as we are discussing here a lot in the community, because we come, a lot of people that say, oh, I have a place here, I have the money and I can buy this. But the thing is, Keshe Foundation don't work like that. We are, as Mr. Keshe always says, he's here sharing the most precious gift that humanity ever received. So it's up to us to organize ourselves and bring something organized if we want to do something. So this is good. This goes for the knowledge seekers. This goes for the officials of our country to every place. So this is the main discussion today. It's not just because we have many people here who have contacts with officials, but it's not about us trying to convince them of something, but to present them. And the main work is to elevate their souls for them to come to us. I think that's the main point that are being brought in our meetings every day that we do these meetings. And this is something very nice that I think is growing. More people are coming to our meetings also at night. So we are doing this every day. We have an average of 42 people, 43 every day there with us, sometimes more. But this is very nice because we do the silence, and after we open for the discussion, it's something that we are focusing here a lot in Brazil, to build community, for us to work together as a group, mainly through the soul. So this is something that is very nice that we are starting here in Brazil. And it was something that was not easy, I think, for myself, because in the beginning it was very, very few doing this work here, and was very chaotic here. But little by little, we were able to create this structure. And it's very nice because people are feeling more willing to participate, because they feel this structure that was built by the knowledge seekers here based on these ethos. So even the way they express themselves is very much related with that. So that's something very nice that's growing here in Brazil. And that's something we always say, we really hope that other countries and communities do the same. That's something that's not, it's not easy to do, but requires a lot of heart. But sometimes just one person who gives your heart to this teaching and to this work, that feels that this is the priority of his life or her life. We saw this here in Brazil, that this can grow and more people will listen to their souls. And I think this is how the Brazilian community is growing. People are feeling in their souls. It's very nice to see. Oh, let me just add, because I spoke in English, something that I didn't speak in Portuguese. May I say in Portuguese this last part? Yes, of course. E é que eu adicionei coisa em inglês, foi vindo coisa na minha cabeça, fui falando. Que é muito bonito isso, né? Eu estava adicionando a questão da estrutura que foi montada aqui, eu estava adicionando que não foi fácil isso, no início era muito caótico, como estava espalhado o conhecimento aqui no Brasil, mas aos poucos a gente percebe, às vezes, uma ou duas pessoas que estão ali focadas no ensinamento, que sentem na alma que é a prioridade da vida delas aprender, e sentem que isso é o que tem que ser feito. Você vê como as almas vão ouvindo, como a gente está crescendo como um grupo aqui no Brasil dessa forma. Essa é a melhor forma de você estar ensinando através da alma que a gente está falando aqui. Ok, thank you, Mary. Eu fico lá, eu participo também das 9 horas. Eu gosto. É um momento muito bom e a gente consegue sentir esse campo e ele ficando cada vez mais estruturado, não só pela estrutura que você montou, mas também você sente esse apoio e a maneira como vai sendo conduzido. Achei muito bom. Esse feedback é muito legal, seu Rosana, que é o que a gente pede para o pessoal tentar falar, porque o pessoal que comparece ali, eu sei que eles sentem. E esse é o principal, isso que é começar a gente se familiarizar com esse sentimento. Aos poucos a gente vai ter um entendimento disso, como o Sr. Keshe está tentando trazer para a gente cientificamente. Mas acho que todo mundo que está ali às 9 horas sente. Tem algo ali. Ainda é uma coisa desconhecida, mas acho que todo mundo percebe. Quando você concentra, você fica quieto, tem uma presença. E isso é o que a gente quer que cresça cada vez mais. So Rosana was adding her feedback about this because she's always present in this meeting at night,
that we do every day. And she was saying that she felt that something strong there that make her be there also. This is something that we must develop to grow here in our community. That's something that we're not really aware, but it's based on the structure and how it's direct people. And it's something that is more clear that we must be there somehow. Not just by the presence and something that feels good to be there, but also by the direction that was put by the knowledge seekers themselves, how to conduct these meetings so not become something chaotic or something that people say whatever they want, but focus on this work of elevating the soul. So that's something that's really nice. Acabou nosso tempo. Okay, Oi. let's say some Ai, foi final muito words rápido. quickly. Ai, como é rápido, né? Deixa eu ver se a Marie quer falar algumas palavras finais em segundo. Isso. You want to say some final words? Fine, sorry, because we are in our time. Yeah, I just want to say that you do beautiful work in Brazil, and it's very beautiful to see how all the knowledge seekers are working together and are focused on elevating the souls and unifying the souls. Yes. So, Marie estava só adicionando, eu ia falar em inglês, Marie estava adicionando só a questão do, que é muito bonito o trabalho que é feito aqui no Brasil, e como vocês estão começando a trabalhar como comunidade, uma coisa que serve de exemplo para outras comunidades também. Ok, obrigado. Acho que a gente tem que ir. Tá bom, né? Nos despedindo, uma ótima semana a todos, todos na paz de Deus, do nosso Criador, e que nossa consciência esteja sempre na consciência da paz, né? De realmente termos paz para conseguir muita coisa, porque, como o senhor Cash colocou, só na paz a gente conseguiria novas tecnologias, né? E o homem tem que sair dessa condição. Mas acho que a gente está no caminho, um caminho bonito mesmo. Né? Sim, estamos protegidos. Boa semana, gente. Okay. Gratidão, Obrigado, gratidão, obrigado, Rafael. Gratidão, Marie. Mari. Thank you. Very much for being here once again. Gratidão. Opa.